Vamos cantar Somente Crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Obrigado, Senhor, por estar na tua casa. Sabemos que vir neste lugar, nesta direção, não é fácil, Senhor, pois todo o inferno trabalha para que as pessoas não cheguem à tua casa, porque uma vez chegando e conhecendo a verdade, elas serão libertas, Senhor. E por isso o inferno trabalha para que as pessoas não cheguem aqui. E se chegamos aqui, temos uma vitória, e o Senhor nos deu esta vitória. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guiado a cada dia, a cada manhã os nossos passos, pois o Senhor é maravilhoso, e não há Deus como tu, nem antes e nem depois de ti. Tu és o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Obrigado, Senhor, por estar na tua casa. Que tu venha abençoar cada pessoa aqui presente, tratar com cada uma delas, Senhor, e falar aos seus corações. Perdoa nossos pecados, perdoe as nossas faltas, Senhor. Tenha misericórdia de nós, de nossas negligências, de nossas falhas, mas estamos aqui se humilhando na tua presença. Que tu nos abençoe, que tu fale ao nosso coração, que o Senhor repreenda todo espírito de enfermidade, que o Senhor tire a tristeza daquele coração e ponha alegria nesta alma, Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Trata conosco nesta escola dominical. Fala ao coração de cada pessoa, Senhor, que ao sair daqui ele possa dizer: Deus falou comigo. Alguém disse alguma coisa para o pastor. Claro que alguém disse, foi ele, foi Deus que disse. Obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhas, pelo que o Senhor tem feito em nosso meio, Senhor. Obrigado, Pai. Trata conosco agora. Toma o teu indigno servo em tuas mãos e fala, pois queremos te ouvir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Amém. Aqui estamos, mais uma manhã de escola dominical, sempre numa expectativa daquilo que Deus vai nos dar ao nosso coração. Amém? Muito bem, vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler em São Mateus, capítulo 24, versículo 15. São Mateus, capítulo 24, verso 15. Aleluia. São Mateus, capítulo 24, versículo 15.
que diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as aigas. Amém? Senhor, te damos graça pela leitura de tua palavra, e nós somos totalmente dependentes do teu Espírito para nos guiar neste ensinamento, pois o homem por si próprio não pode compreender as coisas que vêm de ti, se não for pelo Espírito de Deus. Assim, Senhor, fala conosco através da tua palavra e te revela ao nosso coração, pois tem pessoas aqui ansiosas para receber uma palavra de tua parte para o seu coração. Abençoa, Pai, te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Rodolfo, tem alguma foto de Jerusalém aí? Não tem, né? Oi? Aí? Agora? Porque tem internet? É? Então baixa uma foto de Jerusalém, onde aparece a mesquita de Omar, aquela cúpula. Quando se tira a foto de Jerusalém, aparece uma cúpula. É. Isso, procurei. Aleluia. Muito bem. Eu quero, antes de entrarmos na nossa mensagem, eu quero fazer um comentário do que acabamos de ler, para que vocês compreendam um pouco. Eu quero só fazer uma pergunta. Aqui no verso 15, diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Só para ver quantos irmãos sabem desse assunto. Quantos sabem o que é a abominação que está no lugar santo? Quantos sabem? Levante a mão. Muito bem, tem umas 4 pessoas que sabem, né? Quando você vê, eles vão procurar uma foto aí e vai mostrar para vocês. O que foi que Daniel viu? Ele viu que a abominação da desolação do que o profeta Daniel falou está no lugar santo. Qual era o lugar santo em Jerusalém? Era o lugar do templo que Salomão construiu para se adorar a Deus. Esse templo foi destruído 2 vezes. A segunda vez ele foi restaurado, mas tornou a ser destruído. E quando ele foi destruído,
os árabes foram lá e levantaram uma mesquita bem no lugar daquele templo antigo, que hoje só resta um muro onde as pessoas oram, o chamado Muro das Lamentações. E bem aqui, bem ali, foi levantada uma grande igreja chamada Mesquita de Omar. Ela tem uma cúpula, a sua cobertura é assim, uma cúpula que cobre. Então aquilo é uma abominação, porque ali é o lugar onde Deus escolheu para Salomão construir o templo para se adorar a Deus. E os árabes vieram e colocaram ali Maomé, colocaram Alá, e isso é uma abominação. Então aquilo está lá. Os judeus, já apareceu aí? Rapaz, eu quero ver esse rapaz é eficiente, viu? Deixa eu ver. Ah, tá aí, muito bem, viu? Aí está, vocês estão vendo essa cúpula? Pois é, isso é uma abominação. Isso está lá em Israel até hoje. Esse lugar que foi levantado era o antigo templo de Jerusalém, o templo que Salomão construiu, e eles destruíram. Agora, por que eles destruíram? Por que Deus deixou de destruir? É até uma boa pergunta. Não era o templo de Deus, não era o templo do grande Jeová? Por que ele permitiu que o inimigo entrasse e destruísse? Ora, isso é uma boa pergunta e tem uma boa resposta para isso. Isso aí vale para eles e vale para nós aqui nesta manhã. Você diz por quê? Que quando Israel era fiel a Deus, Deus protegia Israel de todos os seus inimigos. Mas quando Israel dava as costas para Deus, olha como Deus é misericordioso. Mesmo eles pecando, mesmo fazendo coisa errada, Deus nunca mandava juízo para eles sem antes mandar uma advertência. Era quando vinha o profeta. É isso que muita gente não entende. Para que serve o profeta? O profeta nunca vem quando as coisas estão bem. O profeta vem quando as coisas não estão bem. Então os profetas entravam em cena para dizer: pastor Dário, igreja de Marituba, vocês começaram a se desviar, voltem, olha aqui na palavra, olha aqui, vocês já saíram fora, retornem à palavra. Não foi isso que o William Branham fez conosco? Nós não estávamos desviados numa denominação? Não foi assim? Aí chegou um profeta, o que ele fez? Ele restaurou os nossos altares e nós voltamos à palavra original. Louvado seja o nome do Senhor. Voltamos à nossa origem, porque estávamos espalhados no meio de um mundo pagão, cheio de ismo, cheio de interpretações humanas. Então Deus vem e traz o profeta, porque ele tem a palavra revelada. Então, Jerusalém, Jeremias foi lá e disse: voltem, vocês já se distanciaram muito, vocês se misturaram muito com o povo pagão, vocês têm amizade com os ímpios, vocês têm amizade com essas tradições do mundo, voltem. E eles não queriam voltar. Quer dizer, Deus não lança ninguém a juízo sem antes advertir. Não. Ele primeiro manda uma advertência para você. Então Deus levantou Jeremias, levantou Daniel e outros profetas, e o povo não ouvia. Resultado, Deus entregou eles na mão do inimigo. Aí o inimigo invadiu e construiu o templo deles aí. A abominação, que é uma abominação, aí é um lugar santo, e eles construíram esse lugar. É como nós aqui nesta manhã. Enquanto estivermos preservando a palavra, o inimigo não pode prevalecer conosco. Deus estará nos guardando. Mas quando você dispensa a Deus da sua vida, o diabo tem direito de tomar conta da situação, porque você colocou Deus para o lado de fora. E aí, quem é o culpado? Deus? Não, isso é consequência da desobediência de Israel. Agora, Deus é tão misericordioso, e apesar de tudo isso, Deus tem uma promessa de destruir esse templo e reconstruir um novo templo para os judeus. Amém?
Para você ter uma ideia, hoje nós estamos vivendo o tempo dessas profecias. Nos Estados Unidos foi levantado um presidente, o pessoal diz que ele é doido. Ele realmente faz um monte de coisa que assusta. Mas é assim que Deus faz, Deus levanta um louco. 1 Coríntios, capítulo 1, ele está lá, ele diz: Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir a forte. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Nenhum presidente tinha coragem de ir lá em Israel e reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Nenhum presidente tinha essa coragem, porque sempre é guerra, é tiro, é míssil. Então disseram para ele: você vai fazer isso? Você vai colocar a bandeira dos Estados Unidos lá, reconhecendo Israel como a capital de Jerusalém? Já que os palestinos requerem para ele, os árabes requerem para ele, e você sabe que isso vai gerar uma guerra cruel. E Donald Trump olhou para eles e disse: escute aqui uma coisa, quando foi que vocês conseguiram paz neste lugar? Então eu vou lá e vou botar minha bandeira e vou reconhecer Israel como capital de Jerusalém. Pronto, né? Jerusalém. E foi lá e colocou a bandeira e reconheceu, criou um alvoroço e todo mundo ficou com medo. Foi que aconteceu? Nada. Por quê? Porque Deus está no negócio. No nosso país todo mundo tinha medo de meter esse presidente na cadeia. Todo mundo ficava com medo: eles vão quebrar tudo, eles vão destruir tudo. Não, muita gente não sabe, Deus está no negócio. Sabe por quê? Porque esse homem afrontou a Deus. Ele pegou uma garrafa de cachaça num discurso, eu vi o vídeo, e ele com a garrafa de cachaça dizendo para o povo: esse negócio de milênio é feijão com arroz, é carne, é comida na mesa. Quer dizer, ele estava debochando do milênio de Deus. Eu disse para minha esposa: esse rapaz aí não vai muito longe não, olha onde ele está. E graças a Deus que esse sistema podre e moral, eu me admiro de um crente votar, não perceber: mas porque o fulano é bonzinho e você não percebe o que tem por trás dele. É ser muito cego espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra as hostes e potestades malignas das trevas que estão no ar. Como é que você vai apoiar um sistema desse que está infiltrando o homossexualismo nas escolas e traz uma cartilha imoral para acabar com a moralidade dos seus filhos? E você vai: não, porque ele é bonzinho, porque ele me dá uma bolsa escola. Eu não preciso de bolsa escola, eu preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida. Aleluia! Se tem algo que o homem aqui nesta terra mais necessita, é de Deus no seu coração. As outras coisas ele cuida. Foi ele quem disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas e a sua justiça vos será acrescentada. Que essa nação merece um juízo, merece, mas não sou eu que vou lançar juízo, até porque Deus tem seus filhos, e pelos seus filhos ele retém o juízo, ele segura. Essa nação não está em mais desgraça de tanto pecado, por causa de você, meu irmão, por causa de você, minha irmã, com suas vestes decentes, seus cabelos compridos. Você afronta o diabo, você afronta o inferno. E isso mostra que na terra ainda tem mulheres corajosas que conseguem ser independentes e decidir o que realmente elas querem na sua vida. Vocês não são Maria, vão com as outras. Vocês são Marias que vai com Jesus. Oh, glória! Aleluia! É um tempo de decisão. É um tempo que você tem que aguçar seus olhos de águia para ver o dia e a hora que estamos vivendo.
E dê graças a Deus quando Deus te joga num leito de um hospital e o médico diz: não tem jeito para ti. Aí você, com um pouquinho de vida, Deus vem com misericórdia e trata com teu coração. Esse é o grande amor de Deus. Esse é Deus corrigindo os seus filhos. Então não é Deus o culpado disso aí. Isso é a causa da desobediência. Deus deu um tempo para eles adorarem. Deus nos deu esta casa, esse lugar para vir prestar o culto a Ele, para ouvir sua palavra, ouvir os ensinamentos. Mas o que você pode esperar se você se rebelar contra isto? Não resta mais nada a não ser juízo. O que você precisa mesmo é matar a velha natureza, é matar o velho ego que atrapalha a tua vida. Tira aquele ego do caminho e te humilha, deixa Deus te bater. Diz: bate mesmo, Senhor, bate, porque eu estou aqui para ser corrigido, eu vim aqui para ser melhor para ti, Senhor. Oh, meu Deus! Aleluia! Eu, quando falo isso, eu me lembro de uma história que o irmão Manel me contava na frente da mãe dele. Toda vez eu me lembro isso. Aquilo marcou. Vários irmãos, quando era na hora dela meter a peia nele, escorriu tudinho. O Manel pegava o cipó, levava para a mãe dele, dava para ela, e ele se abaixava para ela poder bater nele. Oh, Senhor, me ajuda a ser um filho assim contigo, que eu possa me abaixar e dizer: Senhor, pode bater, está ruim, mas bate, Senhor, eu preciso. E a sua mãe estava lá, e eu disse: era mesmo ele fazer, ele fazia. Ele trazia, todo mundo corria, ele trazia o cipó, dava para mim abaixar. Pode bater, mamãe, eu estou errado mesmo. Isso que você tem que aprender. Alguém disse para o pastor, será que alguém falou para ele? Não te interessa se disseram ou não para o pastor. Se isso é verdade, dê amém. Agarra isso na tua vida. Alguém já ligou para ele: tu não está errado. Se ligaram ou não ligaram, mas Deus está falando com você. Eu vi os irmãos em pânico esta semana, quando eles conversaram na casa deles, conversaram lá os três. Eu, longe de saber o que eles estavam falando, mas eles esqueceram que tem um olho que tudo vê. Eu não estava lá, mas Deus estava lá. E quando chegou na quarta-feira, aquilo desabou na cabeça deles, eles olhando um para o outro desconfiado. Foi tu, foi tu. Não, não foi, foi Deus mesmo. Isso o incrédulo nunca vai absorver. O incrédulo nunca vai ver isso. Pode fazer milagre, pode abrir um mar vermelho. O incrédulo nunca vai crer. Mas Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. Eu não preciso de um grande milagre para entender que Deus está aqui. Eu não preciso de uma demonstração para Ele me provar. Eu apenas creio. Não entendo, mas creio. Que você aprenda a ser sensível ao Espírito Santo. Pois é um tempo de conserto, é um tempo de ajustar a vida, porque a hora está acabando. Deus está retendo coisas que você nem imagina, por causa da sua noiva. Mas quando Ele tirar ela daqui, isso aqui vai apodrecer. Todos os prazeres desse mundo que te agarraram a tua alma, não vai servir para nada para você. Você sente isso quando você está morrendo no leito de um hospital. Quando você está morrendo no leito do hospital, você percebe que nem as amizades servem para nada. Teus vícios não servem para nada. A bebida não serve para nada.
Agora é só você e Deus. Você entra numa solidão e levante a mão para o céu, que quando nessa solidão Deus ainda usa alguém para te visitar e falar do amor dele ao teu coração. Essas são as últimas oportunidades que Deus está te dando. Que você possa abraçar isso com a sua vida. Porque não tem nada que preste nesse mundo, está tudo podre. Sociedade podre, moral indecente, suja. Os dias de Elias estão aqui, que foi encarar Jezabel, aquele sistema imundo. Deus ainda é Deus nesta manhã. Que bom que ainda tem uma voz ecoando em nosso ouvido. Que bom. Porque quando ela silenciar, acabou para você. Peça para Deus nunca se calar para você. Peça: Senhor, não faz silêncio comigo. Fala mesmo. Ainda que eu não goste, ainda que eu me torture, fala, Senhor. Se é contra a minha natureza, contra a minha rebeldia, fala que eu quero te ouvir, Senhor. Estava vendo essa movimentação religiosa. Pessoas chamam de fé. Isso não é fé, isso é ignorância. A fé de Jesus Cristo em nosso coração é a única fé que eu conheço. A Bíblia diz: nenhum idólatra dará ao reino dos céus. Ainda tem pessoas que se emocionam com isso. Isso está fedendo nas narinas de Deus. Isso é podre nas narinas de Deus. Que emoção! Não estamos aqui para viver de emoção. Estamos aqui para viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você sabe por que muitas igrejas se mundanizaram? Porque os púlpitos afrouxaram. Orem por este púlpito. Orem por esse ministério. Doa quem doer, para Deus não deixar isto afrouxar, para isso manter o caminho estreito, porque isso é o que vai manter vocês em marcha, em ordem, quer você queira ou não. Aleluia. Olha, eu digo uma coisa para vocês, Mateus 24, cada parágrafo, cada versículo desse é uma mensagem. Isso aqui levava o ano todinho aqui pregando. Mas nós vamos buscar o que Deus quer nos dar para a hora, amém? Porque Ele tem uma mensagem para cada hora. Ele tem alimento certo no tempo certo. E Ele está nos dando aqui o que nós precisamos ouvir. Cuide da sua vida espiritual. Não cuide da vida dos outros, não. Pelos outros você ora. Por você, você se cuida. Não se meta na vida de ninguém, dos problemas de ninguém. Orem por ele. Essa é a posição da igreja. Ore. Irmão Brana disse: você não pode falar bem daquele irmão. Ele diz: então não fale nada. Ore por ele. Se ele está num buraco, não pegue uma pá e termine de enterrar. Estenda a mão para ele e tire ele do buraco. Não precisa dizer mais nada para ele. Ele já tem o mal dele. Já é suficiente contra ele. Os nossos pecados já são suficientes para nós. Onde cada dia nós oramos a Deus e dizemos a Ele: Senhor, nos perdoa, porque nossos pecados te entristecem. Eu não tenho tempo para pensar no que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Eu digo isso para minha igreja, para minha esposa todo dia.
Quando vem uma luta daqui, vem uma luta dali, eu digo, querida, eu não estou preocupado com o diabo nem com o inferno. Eu não estou preocupado com a armadilha que estão preparando para mim. Eu não estou preocupado com as ciladas que estão fazendo para mim. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o que eu estou fazendo para Deus. Porque a brecha que você abre é em você. Enquanto Sansão permanecia fiel a Deus, ninguém podia vencer Sansão. Mas quando Sansão entregou sua fraqueza, entregou o lado que ele não deveria entregar, que Deus disse que não era para ele fazer, bem ali abriu uma brecha e o diabo entrou. Cuide de você, da sua vida, porque se você se manter íntegro, honesto e fiel a Deus, pode o diabo fazer armadilha, ele não te vencerá. Aleluia, aleluia. Vamos ver se a gente entra agora no estudo. Vocês entenderam o que é a abominação da desolação? É esse templo construído no lugar santo, sobre os muros de Jerusalém. Ele vai ser tirado de lá, e os judeus vão construir um templo novo lá. Amém? Vamos entrar na nossa mensagem agora. Ainda temos meia hora. Aleluia. Você pega aí na página 24. A página 24, e fala sobre essa escritura que acabamos de ler. Vamos pegar no parágrafo 107. 107, que diz assim: e se podemos encontrar esses dias, encontraremos exatamente quando será a consumação. O capítulo está determinado até a consumação. O versículo 24: teu povo e tua santa cidade, que é Jerusalém. Vejam o 21, versículo 24 aqui. Jesus se referiu isto em Mateus 24. Agora, irmão Collins, se ele está aqui nesta manhã, não sei se está ou não. Nas perguntas de outra noite, ele fez uma pergunta, suponho que esteja bem o que diga o irmão Collins, acerca da abominação que faz desolação. Vê o que significava. Jesus falou disto no capítulo 24 de Mateus. São Mateus 24, 15. Agora permitam-me tomar isto rapidamente, de modo que vocês possam ver que Jesus falando da mesma coisa aqui, referindo-se a Daniel, Mateus 24, 15. Para vocês que estão anotando, eu quero que cada um de vocês agora, especialmente à noite e no próximo domingo, tragam lápis e papel, porque vamos, a não ser que você tenha uma fita, 24 e o versículo 15. E quando, portanto, quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, pense, isto é 486 anos antecipados. 486 anos antes, o profeta Daniel está no lugar santo. Agora olhe em sua Bíblia, está entre parênteses. O que ler, entenda. Agora ele está falando aos judeus. Eles querem saber, e este templo, quando será destruído? Quando será reconstruído? Quando virá o tempo em que não haverá pedra sobre pedra? Quanto durará? Ele disse: quando virdes a abominação que sustenta a desolação. Quando Daniel parou no lugar santo, disse: quando virdes isto suceder, o que ler entenda do que está falando.
Esta é a razão pela qual estamos orando a Deus para fazer isso tão perfeito que não haverá sombra de dúvida, porque não devemos pôr nossas próprias interpretações a estas coisas. Tem que vir mediante o assim diz o Senhor. Assim sendo, eu estou deixando aí mesmo, até que eu entenda. Revelou a ele todas as coisas, esta abominação. E recorde, tem um significado composto tal e como: do Egito chamei a meu filho. Tal como Israel foi chamado, assim o foi Jesus, seu filho, chamado. E isto será exatamente, tomará lugar tão certo como estou aqui. E ele disse de certa forma, e ele o tem feito oculto, todo oculto à igreja. Quando chegarmos a isto, a este sexto propósito, como ele tem mantido tudo isso escondido da igreja, de modo que a igreja esteja vigiando cada minuto. Não sabia quando ele vinha, porém agora a era da igreja está por terminar. Assim sendo, está quase preparado para a vinda, está se preparando. Esta é a escritura mais importante no livro. Que faz? Fala do cerco da nação judia, o povo judeu. Esta escritura, as 70 semanas, revela e diz exatamente desde o tempo em que Daniel começou ali até o final da consumação. É um dos indicadores maiores. Quantos me têm ouvido dizer? Se você quer saber que dia da semana é, olhe no calendário. Se você quer saber em que tempo estamos vivendo, vigie os judeus. Isso é correto. Aqui está o calendário de Deus tomado daqui mesmo. Qualquer teólogo, qualquer erudito na Bíblia, qualquer um lhe dirá que este é o indicador do tempo. Os judeus. Amém? Então, você quer saber a hora? Se olha no relógio. Você quer saber o tempo que você está vivendo? Olha para Israel. Toda aquela movimentação lá em Israel tem a ver conosco. Por quê? Porque o rapto vai acontecer na hora que der um sinal para Israel que o Messias vem para eles. Então é hora da noiva subir. Então, tudo que acontece lá, todo dia eu estou procurando informação de Israel, acompanhando. Esses dias mesmo, tem uma profecia. Esses dias eu vi no jornal, inclusive saiu até no Diário do Pará, daquele bezerro que não tem nenhuma mancha. Aqui o Diário do Pará noticiou. Talvez as pessoas nem sabem o que é aquilo. Um bezerro vermelho sem nenhuma mancha. Os judeus sabem que quando esse bezerro aparecesse em Israel e nascesse sem nenhuma mancha, perfeito, ele saberia que o Messias está chegando. Amém? Agora isso é para você dar um pulo, porque se o Messias está chegando para ele e para nós, que tal? Como é que você pensa que está? Quão perto está? Então nós estamos acompanhando tudo. Agora que hora é? Estamos somente, gente calorosa, 114. Não tem que ver com os gentios. Estes selos, 7 pragas, 7 ais, 7 trombetas, nada tem que ver. A igreja gentia estará na glória nesse tempo. Nada tem que ver conosco, a igreja gentia. Apenas trata com Israel, Daniel, teu povo e Jerusalém. Agora, e revela os fatos que Deus trata somente com os judeus quando eles estão em sua terra. Aleluia. Aí é onde eu creio que acertei no alvo aí mesmo. Eles estão sempre tratando de aplicar isto desde o tempo que Israel estava ali, no tempo de Daniel.
um grande escritor, porque eu sei que alguns de seus seguidores estão assentados aqui. Não direi. Porém, esta é a razão pela qual tem toda essa falsidade. Sabiam vocês como os mileritas, antes de se chamarem adventistas do sétimo dia, o que eles fizeram aqui em cima em 1919? Pegaram suas asas, todos vocês viram no jornal Correr, e subiram aqui para voar naquela manhã. Isso foi tomando as 70 semanas de Daniel. Vê vocês? Milerista. Mais tarde, por meio da senhora Ellen White, que era sua profetisa, mudou e se chamaram Adventista do sétimo dia. E agora tem mudado o seu nome para a Voz da Profecia. Vê? 3 nomes diferentes para o mesmo culto. Agora, mas eles estavam errados, porque eles estavam tratando de aplicar estas 70 semanas tanto aos judeus como aos gentios. E ele diz aqui, é para teu povo. E Deus nunca tratou com judeus fora da Palestina. E quando o Messias foi morto nas 72 semanas, não para ele mesmo, por nós, foi morto. E Israel foi disperso e não tem regressado à sua terra até há uns poucos anos. Assim sendo, o tempo não estava contado ali para a era da igreja. O capítulo não seria o 1919. Eu posso mostrar que algo sucedeu em 1919. Porém, isto foi quando aquele anjo, a mensagem do terceiro anjo acometeu e saiu o ai. Exatamente. Porém, não foi isto. Isto foi quando a guerra se deteve em forma misteriosa. Temos isto no capítulo 7, quando chegarmos a isso, e quando chegarmos ao capítulo 7. Todos me têm ouvido pregar isso muitas vezes. Vê? Quando a mensagem do anjo disse: sujeitai os 4 ventos da terra, até que selemos aos judeus os servos. E agora eles estão em espera, até que toda a era gentia haja sido removida. Então, quando ele entra, então ele sela os judeus, os 144 mil, recebem o Espírito Santo. Aí estão os 144 mil selados. Apocalipse 7. Vocês os têm lido. E eu vi um grande número já no céu. João os viu, de toda raça, língua e nações. E eles estavam ante Deus com palmas em suas mãos e com vestiduras brancas, cantando: aleluia, amém, glória, sabedoria, honra, potestade, poder seja ao nosso Deus para sempre e sempre, amém, exclamavam eles. João não podia entender, porém ele olhou e viu sobre o monte Sinai, glória, 144 mil que não se haviam contaminados com mulheres, entre parentes, judeus, mulheres, igrejas. Eles não se haviam unido a organização alguma, luterana, metodista, batista, presbiteriano, mas eles haviam sido judeus desde o princípio, ortodoxos, e tinham seu templo ali adorando sobre o monte Sinai. Isto é, os 144 mil. Isto é, depois disto, a igreja já se tem ido à glória. Vê? Vamos parar bem aí. Deixa eu mostrar um quadro para vocês, como o engano é monstruoso. Se você tem medo de ser enganado, claro, você tem medo até que você descubra a verdade. Uma vez que a verdade é revelada ao teu coração, você não tem mais medo de ser enganado, porque você descobre com a verdade que você não conhece o caminho, porque você é inteligente, porque você é sábio, porque eu sou astuto,
porque eu sei mais. Não, Senhor. Quando você descobre o caminho e descobre a verdade, isto foi a misericórdia de Deus ao teu coração. Foi Deus revelando isso a você. Você nem sabia de nada, nem sabia que havia um profeta, nem sabia que havia essa mensagem. Mas de repente alguém sem graça, sem nenhum aspecto, sem nenhuma experiência, chegou na casa, te deu um folhetinho sem graça, inexpressivo, porque Deus se esconde dos sábios entendidos e se revela aos pequeninos. E naquele pequenino pedaço de papel, você olhou e disse: interessante, eu vou olhar isso na Bíblia. Aí você foi olhar na Bíblia e disse: não é que isso é verdade? E dali uma pontinha de luz começou a crescer no teu coração. Agora veja bem, isso é Deus mostrando a verdade a você. Agora preste atenção, que se Deus não te revelar, a mentira não precisa ter muito enfeite. Você está olhando a verdade e não está vendo ela. Porque os adventistas, eles pregam que eles fazem parte dos 144 mil selados. Eles pregam isso. Mas eles estão tão fora de linha, tão absurdo a mentira que eles pregam, que eles têm mais de 144 mil membros no mundo e estão esperando para ser escolhido. E a Bíblia é clara em dizer que os 144 mil são 12 mil de cada tribo de Israel. É um assunto direcionado aos judeus, não tem nada com gentil. Não precisa nem de interpretação. Está tudo escrito lá com todas as letras. Mas ainda assim, eles lendo, eles não conseguem ver. Para se cumprir o que o profeta Isaías disse: com os olhos vê e não percebe, com o ouvido ouve e não entende. Temos vizinhos aqui de todos os lados, temos moradores lá na frente. Eu já ouvi dizer que tem pessoas que põem o banco aqui do lado e ficam ouvindo a pregação, aqui no fundo. Mas eu pergunto, por que nunca entraram aqui? Por que nunca vieram buscar Jesus? É que eles estão vindo só o chiado, mas não estão vendo nada. Só um barulho. Sabe aquele barulho que você ouviu lá no quintal? Diz: olha, eu vi um barulho aqui, o ladrão está escondido lá. Eu olhei e não vi nada. Aí você vai: não é nada não, mas tem alguém lá. Ouve o barulho da mensagem, reconhece, tem alguma coisa interessante ali, mas está escondido. Deus está se escondendo dos sábios entendidos e se mostrando aos pequeninos. Teu pai e tua mãe não viu, teus filhos não viram, tua avó não viu, tua tia não viu, mas você viu. Você diz: mas eu estou vendo. Diz: mas eu não estou vendo nada, mas eu estou vendo. Deus está se revelando ao teu coração. Você vê? Então, você não descobre a verdade porque você é sabidinho, porque você é intelectual, porque você é formado, porque você é bacharelado. Quantos teólogos não estão num seminário estudando a Bíblia e não vê um grão de Deus dentro dela, porque Deus se esconde entre linhas. Amém? Ele foi até Pedro e disse: Pedro, o que as pessoas dizem que eu sou? Ele disse: mestre, uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és Jeremias, uns dizem que tu és o profeta. E tu, Pedro, o que tu dizes que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: não foi carne nem sangue quem te revelou, meu Pai que está no céu foi quem te revelou. Você é a pessoa mais bem-aventurada da terra, porque Deus veio do céu e se revelou ao teu coração. E você pode dizer nesta manhã: Deus revelou para mim, mas eu não sou digno. E não é mesmo. Isso é graça, isso é misericórdia. Por isso que eu digo: não maltrate as pessoas, porque elas erram.
Não maltrate as pessoas porque elas falham, porque elas tropeçam e caem. Olhe para você. Você tropeçou tantas vezes, você caiu tantas vezes, e Deus foi tão bom com você. Ele te perdoou, Ele te levantou, Ele teve misericórdia de você. Por que você não tem do seu irmão? Por que você vive explorando o pecado dele, o passado dele, quando Deus esqueceu do teu? Por que se lembrar? Olhe para você, antes de você apontar o dedo, olhe para você. Olhe que você não merecia estar aqui, eu não merecia estar nesse púlpito, eu não merecia estar pregando. Você sabe qual é a posição de um pregador? A Bíblia diz que os que ensinam a justiça, que ensinam a verdade, serão como a estrela no céu que brilhará eternamente. Mas por que eu vou brilhar eternamente? Porque Ele me amou. Por que você vai brilhar eternamente? Porque Ele te amou. Ele não requereu nada de você. Ele te amou sem nenhum mérito. Não fizesse nada de bom para Ele te amar. Ele te amou de graça. Ele foi no Calvário e disse: fica aí, meu filho, eu vou lá na cruz pagar esse preço que tu não pode pagar. Tu estás condenado a ir para o inferno, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E não há um justo, nenhum justo, nenhum papa, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum é justo. Só Ele é santo, só Ele é justo, só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Fica aí, meu filho, tu não tens justiça em ti mesmo, tu não tens como vencer o teu mal, mas eu vou lá no Calvário e vou pagar o preço que requer e perdoar os teus pecados. Ele fez isso por nós, com grande salvação. Quão grande. Onde foi que nós paramos, hein? 119. Nós vamos ficar aqui. Eu não gosto de ir correndo, não. Eu gosto de remoer, e aí vai saindo coisa boa, né? Fica bom. Você sabia que a ovelha passa o dia comendo? Quando é à noite você vai lá no estábulo, dá uma olhadinha nela, elas estão lá mexendo a boca, remoendo o que ela comeu de dia. Você chega lá na sua casa com uma ovelha, o marido olha e diz: que é isso aí, mulher? Estou remoendo a escola dominical. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe com sua palavra, que você confie nele, somente nele. Amém? Aleluia. Eu tenho um hino aqui, eu não sei se eu vou conseguir cantar. Eu ando sem voz para cantar, eu ando rouco. Mas deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, tá. Tem sim. Bora tentar cantar esse hino. Se vocês souberem, me ajudem. Mas ele tem muito a ver com o que acabamos de ouvir, amém? Eu vou ler para ele aqui. Ele diz assim: eu me ajoelho para conversar com ele, porque é somente ele que entende meu clamor. Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas, mesmo assim ele acredita e me ouve com amor. Entre nós dois não há ponte nem distância, pois a minha esperança me leva ao trono dele, sim. E o meu viver, longe das trevas e pecado, traz esse Deus imaculado para morar dentro de mim. Eu me ajoelho para conversar com ele, porque é somente ele que entende meu clamor. Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas, mesmo assim ele acredita e me ouve com amor. Entre
entre nós dois não há ponte nem distância, pois a minha esperança me leva ao trono dele, sim. E o meu viver longe das trevas e pecado traz esse Deus imaculado pra morar dentro de mim. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei. O infinito já não é intrafegável, o universo inexplorável são pequenos pro meu Deus. E sendo assim, minha oração vai ao seu trono. A resposta é o sono, durmo bem nos braços seus. A minha alma se deleita saciada, porque sem hora marcada Jesus para pra me ouvir. E ao lado dele sou curado, sou lavado, fico tão maravilhado, sem vontade de sair. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei. Somente a teus pés, Jesus, eu encontro forças para vencer, encontro forças para viver, porque tu és a minha vida. Somente tu entende o meu clamor, entende o meu pranto, porque tu és fiel. O infinito já não é intrafegável, o universo inexplorável são pequeno pro meu Deus. E sendo assim, minha oração vai ao seu trono. A resposta é o sono, durmo bem nos braços teus. A minha alma se deleita saciada, porque sem hora marcada Jesus para pra me ouvir. E ao lado dele sou curado, sou lavado, fico tão maravilhado, sem vontade de sair. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei, eu vencerei, vencerei. Aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, por esta manhã abençoada de escola dominical, por ver o Michel sentado ali atrás, Senhor. Oh Deus, eu disse para ti, dá o melhor para ele, e só tu sabes o que é o melhor. E para mim o melhor é estar na casa do Senhor, o melhor é te servir, Senhor, o melhor é respirar a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado.
Obrigado também por ver o irmão Josias, que teve um princípio de infarto e ligou ali já com dor no coração, e naquela oração tu deste tempo, mais um tempo de vida para ele. Tu levaste ele ao médico e eles viram o que estava acontecendo. E hoje nós oramos por ele, pela sua esposa, pelo seu filhinho. Oramos por toda a tua igreja, todos os teus filhos que estão lutando, que estão pelejando nesta caminhada, e que nenhum deles desfaleça, Senhor, mas que eles aguentem firme, porque o final está chegando, a hora está chegando, o rapto está para acontecer, Senhor. Obrigado, meu Pai, obrigado pelas palavras, pela inspiração, pelo que nos deste aqui nesta manhã. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, leva-nos na tua paz para casa, e se houver uma oportunidade, queremos voltar à noite correndo para estar aos teus pés, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Deus vos abençoe. Cumprimente seu irmão. Diga: Deus te abençoe. Aleluia.